Para quem estava pensando que Irene iria chantagear o seu marido com a prova crime que colocaria Antônio na cadeia, caiu do cavalo. Isso porque Irene foi muito esperta, usou isso ao seu favor, usou isso como um trunfo. Ela ganhou a confiança de Antônio e ainda fez o seu filho preferido, Daniel, ficar bem visto aos olhos do milionário, fazendo com que Antônio pudesse dar a sucessão para Daniel. E a Irene, ela conseguiu fazer isso, fazer com que Antônio olhasse para Daniel como o seu sucessor. E Antônio fez isso que Irene queria que ele fizesse. Ela fez o que ela sabe fazer muito bem, manipular. Ela manipulou Antônio a enxergar que Daniel era o seu sucessor mais habilitado, o filho mais habilitado para suceder as suas empresas. E Antônio concordou com Irene e chamou seu filho Daniel para uma prosa. E nessa conversa, foi um papo bem interessante que fez Antônio cair na gargalhada. Mas o fim dessa história é traumática. Mas antes, eu tenho que pedir a vocês que deixem um like, porque sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Feito isso, vamos ao que interessa. Antônio chama Daniel para conversar no seu escritório. O milionário disse para o seu filho, que agora ele considera como seu sucessor, que ele só tem uma condição, que seria casar com Graça. Daniel disse que isso seria impossível, já que ele está apaixonado por outra mulher. Antônio cai na gargalhada e não para mais. E ri tanto, gente, que ele nem acredita que essa paixão tenha futuro. Ele levou isso como uma paixão passageira, mas a risada em si que Antônio deu foi porque ele considerava o Daniel como uma mosca morta, o Daniel como o filho certinho, o filho exemplar, o filho modelo. Nunca imaginou que Daniel poderia estar com outra mulher, apaixonado, pulando a cerca, por assim dizer. Então ele deu muita risada e ele diz assim mesmo para o filho: gostei de ouvir. Sabe, Daniel, sempre te achei uma mosca morta. Sei que é inteligente, estudado, mas te considero muito certinho. Filho modelo, senti falta de sangue nas veias. O Daniel tenta argumentar, mas Antônio corta Daniel e deixa muito claro para ele que ele pode viver essa paixão, tá? Pode viver, mas tem uma questão. Depois dessa paixão, ele tem que correr para os braços de Graça. Graça, que é a esposa dele, tá grávida dele, ele tem que se casar com ela. Frisa isso bastante. No final das contas, ele diz que dá um presente para a amante dele e termina. E no fim das contas, ele fala assim: eu tenho o maior prazer de ter um filho macho. Daniel, quando ouve isso do pai, fica sem reação. Não sabe nem o que dizer. Porque ele esperava uma reação de um homem explosivo, brigão, não a reação de um pai orgulhoso. Então ele fica incrédulo ali, estático. E aí, no outro dia, ele vai conversar com a mãe. Ele conversa com a mãe e fala que vai falar com o pai, que não quer a sucessão, que vai casar com a Aline, tal. Mas Irene é mais esperta, né? Ela vai conversar com a Aline e fala que a Aline deveria conversar com o Daniel, pelo menos para ele esperar assumir a sucessão do pai, que depois eles assumiram o relacionamento dos dois. E a Aline entendeu Irene, ela entendeu e conversou com o Daniel, fez Daniel olhar esse lado, aceitar a sucessão, tal. E Daniel, ouvindo isso da sua amada, ok. Só que Daniel começou a tomar gosto pela coisa, né? Depois que a Aline falou isso com ele falou com o pai que ia aceitar a sucessão, tá? Ele, ok, falou que ia aceitar e falou que ia casar com Graça, enfim. O pai deu início, já começou a assinar as primeiras papeladas para Daniel assumir a sucessão. E nesse período vai rolar uma briga da zorra entre ele e Caio, por causa dessa sucessão. Daniel se mostra muito arrogante e etc. E nesse período também o Antônio descobre que possivelmente Daniel pode estar apaixonado pela Aline, a mulher que Daniel está apaixonado. E Antônio deixa muito claro para o seu filho que se por acaso ele estiver apaixonado por Aline, pode esquecer sucessão. Pode esquecer
porque ele vai ser desertado. Vai ser desertado, vai perder tudo. Entendeu? Ele deixa muito claro para Daniel que a situação dele vai ser rua, sem nada, na sarjeta. Então, o Antônio deixou muito claro que se por acaso Daniel estiver apaixonado pela desavença dele, que é a Aline, esquece. O pai vai tirar tudo dele. Deixa bem claro. E Daniel se vê no dilema. O dilema de Daniel é o seguinte: ele fica com aquele poder todo, aquela riqueza toda que é do pai, ou ele vive um amor. Só que parece que ele vai se corromper. Isso porque a Irene fala que o Daniel tem que provar o seu valor para o pai. Que o pai dele tá com dúvidas. E aí ela fala que a única forma dele provar o valor dele para o pai é tirar a Aline daquelas terras, provando para o pai que ele é capaz de ser o sucessor. Já para a Aline, o Daniel diz que quer assumir ela, sendo que ele já marcou o casamento com Graça. Mas ele quer assumir a Aline, que é para a Aline sair daquelas terras e morar em outro lugar com ele e tal. O intuito dele era tirar a Aline dali e provar pro pai que ele conseguiu fazer isso. E assim ganhar a sucessão. Ou seja, ele foi corrompido pelo poder. O poder tomou conta dele. Tanto que ele começou a ser bastante arrogante com a Aline quando soube que Caio estava apaixonado por ela. Ele mandou a Aline se afastar de Caio. Bom, foi um pega pra capar, gente. Foi um negócio assim que Daniel adotou outra postura. Quando o Caio estava conversando com ele, mostrando sua chateação por o pai dele ter dado a sucessão para o Daniel, já que o Caio ele é o sucessor por direito, né? Primogênito, o mais velho, tal, habilitado, e sem contar que Caio é o que entende mais das terras ali de Antônio. Enfim, e aí ele conversando com o Daniel não tava dando a mínima pra ele, gente. Tava dando a mínima, tratando ele como nada, sabe? Enfim, e Caio sentiu isso. Caio ficou muito magoado com o Daniel. Mas Daniel não tava dando a mínima. E quando o Caio percebeu que Daniel se transformou em outra pessoa, Caio ficou com muito possesso. Ficou muito possesso. E no dia que o pai dele faz uma reunião em família para anunciar ali as claras, porque até então estava sendo por debaixo dos panos, por assim dizer, e Luiz tinha descoberto e contado para Caio, e Caio tinha tido essa conversa com Daniel, mas o Antônio resolveu colocar em cima da mesa ali para todo mundo saber que Daniel ia ser seu sucessor. Quando o Antônio faz isso, é aí que acontece a merda. Caio joga tudo no ventilador, fala que Irene traía Antônio com Ademir, o irmão dele, que Daniel não é filho de Antônio, é um bafafá que eu já contei um bocado de vezes e aí vai ficar bem saturado essa história. Mas eu vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreva no canal, tá certo? Eu vou ficando por aqui, tchau, tchau, até o próximo vídeo.